energicamente contra elas foi um governador do PDS, que, por sinal, sempre foi tido como um político conservador. Ele é o nosso convidado desta noite. Roberto Magalhães, governador de Pernambuco. Na sucessão presidencial, ele começou defendendo a ideia de um candidato de consenso na eleição indireta. Depois, passou a apoiar as diretas e foi o primeiro a propor a formação de uma frente liberal dentro do PDS, a frente que acabaria apoiando a candidatura Tancredo Neves. Hoje, segundo as mais recentes pesquisas de opinião, 80% dos pernambucanos estão de acordo com as posições políticas do seu governador. E é importante lembrar que Pernambuco é um estado de forte tradição oposicionista e que o Roberto Magalhães se elegeu com pouco mais de 50% dos votos. Para entrevistar conosco o governador de Pernambuco, Perspectiva convidou esta noite os jornalistas Ricardo Noblar, editor e comentarista político do Jornal do Brasil em Brasília, e Ricardo Sete, redator-chefe da revista Isto É. Governador, é inegável que o fato político mais importante deste fim de semana é a ordem do dia do ministro do Exército, ontem, alusiva à passagem do Dia do Soldado. E nessa ordem do dia, de tom marcadamente político, o general Pires fez referências àqueles que, eu cito as palavras dele, desertaram de compromissos com um passado próximo, que até parece presente, e que olvidaram desses compromissos por interesses pessoais. Não houve quem não identificasse nessa frase um ataque frontal do ministro do Exército aos integrantes da Frente Liberal do PDS como o senhor. Então eu gostaria de começar essa nossa entrevista lhe perguntando: como é que o senhor se sente sendo qualificado de desertor e por interesses pessoais? O senhor se considera isso, governador? Bem, nós começamos com o pé esquerdo, porque eu tenho uma norma que venho respeitando desde que iniciei a minha vida pública, que é a de não envolver absolutamente nas minhas declarações políticas nem a igreja, nem as Forças Armadas. Mas o ministro fez uma declaração política e como ministro ele pode fazer. Então eu acho que a interpretação desta ordem do dia deve ficar por conta do próprio ministro, ou dos seus porta-vozes, ou dos comandantes de área, não é? O que eu posso dizer é que mantenho em Pernambuco o melhor relacionamento com os comandos militares e ontem compareci, não pela manhã, mas à noite, à cerimônia alusiva ao Dia do Soldado, e lá fui muito bem recebido, como sempre sou, por todas as autoridades militares da área. Agora, sem comentar absolutamente a ordem do dia, o que eu quero dizer é que não me considero absolutamente um desertor. Pelo contrário, eu me considero um governante que, tendo sido eleito pelo povo pernambucano, neste momento interpreta o pensamento, o sentimento e a vontade da grande maioria dos pernambucanos. Ricardo Noblar. Governador, por que o senhor então tomou essa postura de praticamente se desligar do seu partido, pelo menos a nível nacional, a nível de apoiamento ao candidato escolhido? Por que essa sua atitude? Ela decorre de quê? Ô Noblar, o que ocorre é o seguinte: eu findei sendo político pelas contingências, pelas circunstâncias. Na realidade, eu pertenço a uma família de muitos políticos. Como você sabe, eu sou sobrinho do governador Magalhães, que foi interventor, governador, ministro. Tenho irmãos que foram deputados federais, deputados estaduais, não é? Mas eu optei pela advocacia e pelo magistério universitário. Leonino Coelho me fez secretário de Educação em Dajó. Eu voltei à banca de advocacia, voltei ao magistério. Veio Marco Maciel, me faz vice-governador, me convida e eu aceito, pensando que eram quatro anos, findei sendo candidato e governador. Agora já são 8 na política de novo. E então, quem faz política como eu faço, não como uma carreira, como uma profissão, mas com um sentido muito presente de que não teria sentido absolutamente eu ser político apenas por ser político ou por ocupar cargos, eu tinha um imperativo de consciência, que era nesta hora difícil, em que toda a nação brasileira espera, não é, o prosseguimento do projeto democrática, eu teria que estar com as teses e com aqueles que queriam a abertura. E nesta hora, entre os candidatos que estão, eu acho que Tancredo Neves representa esta opção. Ricardo Sete.
mesmo correndo o risco de repetir um pouco a pergunta do Noblar, eu queria lhe perguntar exatamente o que o levou a não apoiar o candidato do seu partido, o seu Paulo Salim Maluf. Ou seja, quais são as suas restrições a ele? Eu não estava ainda Exatamente. empossado, era apenas governador eleito, e já aqui em São Paulo, no auditório de um jornal paulista, em que fomos entrevistados, o governador Montoro, o governador Brizola, o então governador Tancredo Neves e eu, ali já me alinhava com a ideia de Tancredo Neves do candidato de consenso. Por quê? Porque eu entendia que a hora era de conciliação. E como eu digo sempre que não se pode fazer política sem conhecer história, eu me inspirava inclusive no exemplo de 45, que foi também um episódio, 45, a derrubada do Estado Novo e a retomada do processo democrático, era, na verdade, uma abertura política que se realizava então. E eu dizia, o presidente Dutra, eleito pelo voto direto, partiu para um governo de coalizão nacional. E eu achava que era a hora da conciliação, a hora da união nacional em torno da solução. Em torno de preferência de um candidato do Nordeste. O senhor se bateu durante longo tempo por essa tese. Em outras palavras, em torno do seu ex-governador Marco Maciel. Sim, eu estive com o Marco Maciel enquanto ele foi presidenciável. Mas eu confesso que nunca alimentei muitas esperanças, porque é muito difícil uma região economicamente frágil e que eleitoralmente não tenha um peso maior, eleger um presidente. Daí a política café com leite, que na República Velha, né, vigorou até que veio uma revolução para acabar com o rodízio. E aí está o candidato de Minas com o apoio de São Paulo. Né? Agora, não custa tentar. É possível que um dia se tenha, sem ser pelas armas, sem ser um golpe de Estado, um presidente nordestino. Tivemos Castelo Branco, mas não a revolução. Mas o nordestino, para chegar à presidência, tem que ser gênio. Mas, governador, desculpe interrompê-lo, mas... Acho que não respondi a pergunta. Era isso que eu ia cobrar. Quais são as restrições, repetindo aí o do SETES, quais as restrições ao deputado Paulo Maluf? Quando eu queria o consenso, eu já queria a conciliação, a união para a solução dos problemas brasileiros, cruciais, que estão aí, e também união para a conclusão do projeto de abertura democrática. Então, veja bem, o consenso não foi possível. Eu passei a defender as diretas. Emílio Dante Oliveira foi derrotado. E eu disse naquela época, todos perderam, inclusive os que são contra a eleição direta. E veio então, tivemos que ir para este colégio eleitoral, que eu sempre considerei de bitola estreita para o trem da abertura, como está se demonstrando realmente. Então o candidato do meu partido, o senhor Paulo Salim Maluf, aqui eu não faço restrição pessoal, na realidade ele não soma, ele não une. Pelo que sinto, ele não uniu São Paulo, tanto que o seu candidato perdeu as eleições para governador. Ele não uniu o PDS está dividido. E ele, consequentemente, dificilmente unirá a nação. Então, com o sacrifício próprio de quem apoia um candidato de outro partido, o sacrifício de ver as bases inseguras, de ter que se distanciar dos companheiros de palanque de ontem, Por falar nisso, governador, de ter que enfrentar as incompreensões do governo, com tudo isso, eu preferi ir para Tancredo Neves. O senhor tem malufista no seu governo? O senhor tem malufista no seu governo? Em cargo de confiança, não. Mas é evidente que na minha bancada predominam os malufistas na bancada federal e são minoritários, mas estão presentes na estadual. Eu me refiro ao governo, ao secretariado, não ao legislativo. Não, absolutamente, nenhum secretário. Todos eles estão alinhados com o governador e não poderia ser de outra forma. Não posso conceber um auxiliar de confiança. Não, eu não posso conceber um auxiliar de confiança discordando do governador numa matéria importante da situação presidencial. Nesse caso, tem razão o presidente Figueiredo ao demitir o ministro Camilo Pena? Eu diria que o presidente não demitiu. Eu diria que Camilo Pena, que é um homem honrado, um homem digno, um homem de caráter, não é? Colocou o seu cargo à disposição do presidente Figueiredo, a partir do momento em que o presidente Figueiredo passou a adotar a candidatura Paulo Salim Maluf. Ele não colocou a rigor o cargo à disposição do presidente Figueiredo. Na manhã de terça-feira, ele foi chamado para uma conversa com o ministro Leitão de Abreu, esse fato foi registrado na imprensa. Para essa conversa, o ministro levou consigo uma carta de demissão, cujo rascunho ele já tinha feito no dia da convenção do PDS, quando o Maluf ganhou, mas ele não tinha a intenção de tomar a iniciativa de se demitir. Foi a partir do que ele ouviu do ministro-chefe da Casa Civil, Leitão de Abreu, que ele se demitiu. Ele foi, para todos os efeitos, demitido pelo governo. E eu retomo a pergunta. Eu desconheço esses fatos, mas então confirmo que, no meu entendimento, o ministro Camilo Pena, se realmente não se dispunha a apoiar o senhor Paulo Salim Maluf,
deveria entregar o cargo, uma vez que o presidente Figueiredo estava ostensivamente apoiando esta candidatura. E isso se aplicaria também a todos os altos funcionários da administração federal? Se aplicaria, por exemplo, ao senhor Nelson da Mata, seu conterrâneo, presidente do BNH? Bem, Nelson da Mata apoiou o ministro Mário Andreasa. A posição de Nelson da Mata não foi a minha posição. Que eu saiba, Nelson da Mata jamais apoiou eleições diretas e não se absteve de trabalhar pelo candidato Mário Andreasa. No momento eu não sei qual é a posição dele. Sei que ele continua fiel a Mário Andreasa. Mário Andreasa continua ministro, Nelson da Mata continua presidente do BNH. Sim, mas os malufistas querem que, entre outras figuras da administração federal, uma personalidade como Nelson da Mata, que ocupa, pelo próprio cargo que ocupa, está todo dia na imprensa, o presidente do BNH, se manifeste, enfim, que ele venha a malufar. Há indícios de que ele não pretende fazer isso. Nesse caso, retomo o seu raciocínio. O presidente deveria dispensá-lo? Olha, uma coisa é ser ministro, outra coisa é ser presidente de um órgão como um Banco Nacional de Habitação. O ministro, eu acho que no momento que dissente da orientação política do presidente, este deve realmente se afastar. Agora, o presidente de um banco, eu acho que o problema é um pouco diferente, porque é preciso saber se o banco é ou não é um cargo político. Se não é um cargo político, então necessariamente não terá que se afastar. Aí é um problema a ser resolvido entre o ministro respectivo, o presidente do banco e o presidente Figueiredo. Governador, e no âmbito estadual? O senhor teme algum tipo de represália, de pressão? Não, eu não sua temo. posição? Eu não temo, em primeiro lugar, porque acho que elas não vão existir. E em segundo, porque se existirem, eu não vou recuar. Nós, pernambucanos, temos uma tradição de rebeldia que vem do século XVII. Os pernambucanos de Guararapes, eles expulsaram os holandeses contra a coroa portuguesa. E a nossa história é toda uma história de redentismo. Em 1817, numa Revolução Republicana, Dom Pedro, não satisfeito em arcabuzar alguns dos revolucionários, degradar outros, encarcerar a maioria, ele nos tirou Alagoas, que pertencia a Pernambuco. Em 1824, na outra revolução, que teve como figura exponencial Frei Caneca, arcabuzado, Dom Pedro I nos tirou a comarca de São Francisco. Pernambuco, que originariamente tinha mais de 200 mil quilômetros quadrados, tinha perto de 300, passou a ter, como tem hoje, apenas 98.150 quilômetros quadrados. Mas eu digo sempre que o que nós perdemos em território, ganhamos em grandeza, em passado, em civismo, em bravura, em coragem, e eu não vou decepcionar a este Pernambuco. Ninguém dirá que o governador de Pernambuco, por medo, abdicou de suas convicções e traiu a confiança do povo que o elegeu. Mas concretamente, não supondo evidentemente que o senhor mude de posição a essa altura do campeonato da sucessão, mas vamos imaginar que o ministro Delfim Neto deixe Pernambuco a pão e água. O que significa isso para o senhor como governador? O senhor tem dinheiro para pagar o funcionalismo? Eu queria só complementando o que o Vez perguntou. Qual é a vulnerabilidade de um Estado Total. com essa distribuição Total e absoluta vulnerabilidade. que existe? O ministro Delfim Neto, para levar um governador ao desespero, do Nordeste pelo menos, talvez a Bahia seja exceção, basta ele pegar o telefone e dizer assim para Sarém. Para quem? Para Sarém. Secretaria de Articulação, né? Recursos de município. Onde os fundos são calculados. Ou, enfim, basta ele dar uma ordem por telefone para que não sejam transferidas as cotas dos fundos de participação. Como ele pode fazer isso? Bom, ele não deve, poder pode. Porque nessa nossa federação, não é, os homens estão acima das instituições. E esse é o problema mais grave desse país. Tudo bem, mas supondo que ele não devesse fazer, mas que venha a fazer. O Nordeste, de modo geral, fica literalmente prostrado diante de Brasília. Pois é, eu não acredito que ele faça. Mas se fizer, Pernambuco não recuará. E como é que você vai pagar as contas e o funcionalismo? Eu suspendo todas as obras e fico só pagando funcionalismo. Os governadores do Nordeste Espero que chegue março. Quando o março chegar, eu vou lá buscar. Mas, governador, você imagina que os governadores do Nordeste, como o senhor, governador do Ceará,
E os governadores, como o Divaldo Suragi e Agripino, que tendem a apoiar, como os senhores, a candidatura Tancredo, possam definir uma estratégia comum para enfrentar, digamos, uma possível retaliação política por parte de Brasília? Olha, claro que um governador que fosse, não é, discriminado desta forma, ele reagiria. Claro que eu não vou aqui usar de bravatas, nem vou fazer ameaças a ninguém, até porque eu não estou sendo ameaçado. Mas é claro que um governador tem capacidade de retaliação. No mínimo, ele tem capacidade de mobilização popular. Agora... O senhor estaria disposto a chegar até isso, em último caso? Eu acho que nós devemos ser realistas e entender que para vencer esta eleição, nós precisamos muito menos de barulho e muito mais de serenidade. Serenidade e firmeza. Na hora que nós partamos para a mobilização popular, nós talvez estejamos fazendo o jogo daqueles que não querem Tancredo e que talvez não queiram nem eleição. Deixe-me entender bem o que o senhor disse. O senhor acha que os que defendem a mobilização popular são aqueles que talvez nem queiram eleição e nem Tancredo? Não. É isso que o senhor disse? Não. Os que, porventura, pensem que na mobilização popular possa estar o remédio para enfrentar esse tipo de pressão, devem se lembrar que a mobilização popular é uma faca de dois gumes. Ela pode ser um remédio eficaz contra a pressão oficial, mas ela pode ser também o pretexto para aqueles que não apenas não querem Tancredo, mas até prefeririam que nem houvesse eleições. Sim, mas há uma mobilização popular e outra mobilização popular. A mobilização popular que está embutida na campanha do ex-governador de Minas... Uma coisa é a mobilização popular pró-Tancredo, outra coisa é a mobilização popular contra o governo. E a mobilização Esta é popular perigosa. pró-Tancredo, como é que o senhor se põe diante dela? Esta vai depender do nível em que ela se faz. Se ela se faz através de movimentos pacíficos, se ela se faz sem uma linguagem demasiadamente contundente, se ela se faz de maneira democrática e civilizada, ótimo. Mas se ela se fizer em termos contundentes, em termos de radicalização, em termos de verdadeiro revanchismo, aí ela será contraproducente. Ela estará fazendo o jogo dos adversários de Tancredo Neves. Mas quem pode, numa campanha eleitoral que envolva a mobilização popular, quem é que pode calibrar o ponto onde termina a manifestação pacífica e onde começa o que o senhor chamaria de revanchismo? Eu acho que o próprio povo está suficientemente amadurecido para saber até onde deve ir. Eu não temo essa radicalização. Pode haver a manipulação. Mas o povo em si, eu não creio que esteja nesta hora pensando em radicalizar e em praticar qualquer tipo de violência. Veja, governador, eu lembro que, de uma outra vez, em um outro programa, em que nos encontramos, o senhor temia um pouco, ou receava um pouco a mobilização popular pelas eleições diretas. O senhor não sabia, o senhor achava que talvez a luta devesse ser mais congressual, porque não se resolveria ali na rua. O senhor me dá a impressão de achar um pouco agora também que não vai ser tanto na rua que vai se decidir a eleição do doutor Tancredo, ou que a rua não será um componente tão importante. Não, é o seguinte, o que eu dizia é que não acreditava que no Pró-Diretas fosse possível uma grande mobilização popular. O meu argumento era o seguinte: o povo não vai para a rua para discutir um assunto que não está em suas mãos resolver. Então eu argumentava, uma coisa é a eleição, em que o povo vai ouvir os candidatos e vai escolher e vai votar. Outra coisa é ir discutir uma eleição direta, apoiar um movimento de eleição direta, em que ele não vai votar, vai se resolver no Congresso. Bom, eu me enganei. Bom, eu dizia isto, e dizia mais. Uma coisa é a opinião pública, outra coisa é, na realidade, o Congresso. E errei 50%, acertei 50%. Errei quando dizia que essa mobilização não ia haver, ela houve. Acertei quando disse que ela não era suficiente, ou não seria suficiente para fazer o Congresso aprovar a eleição direta. Hoje eu digo o seguinte: a mobilização popular é um dos trunfos do candidato Tancredo Neves. Se o candidato Salim Maluf tem o apoio oficial, em contrapartida, Tancredo Neves tem a opinião pública e tem a possibilidade de fazer mobilização popular. Agora, mobilização popular tem que ser feita com muito cuidado, porque nós temos um objetivo, que é eleger o nosso candidato. Então, eu repito mais uma vez, nós que estamos aliados a Tancredo Neves, devemos ser firmes, porém serenos, porque o nosso objetivo é eleger um candidato
e não dar pretexto para que os seus adversários possam dizer o que já estão dizendo, que Tancredo é um risco de esquerdização do país. O senhor, diga, Sete. Falando um pouco do colégio, governador, o senhor tem se mostrado recentemente preocupado com um certo clima de já ganhou envolvendo os partidários do governador Tancredo Neves. Eu acho que na eleição se trabalha até o último dia, até o último minuto, porque a eleição não se ganha de véspera. Certo. Eu já disse num programa de televisão e repito, a melhor defesa é o ataque. Hoje Tancredo ganharia a eleição com um mínimo de 80 votos de vantagem. Mas isso, longe de ser um fato, um argumento para que nós possamos respirar aliviados, longe disso. É um estímulo, deve ser um estímulo para que trabalhemos no sentido não apenas de conservar essa margem, mas de ampliá-la. Porque, às vezes, no dia da eleição, o candidato favorito perde esta eleição. Entre os seus colegas governadores, o senhor tem um trânsito muito excelente entre os governadores, inclusive da oposição. Como é que o senhor vê o quadro? Quer dizer, o senhor acha que existem, por exemplo, quantos governadores ainda que poderiam se incorporar? Olha, eu não gostaria de falar especificamente do governador A, B ou C, porque eu tenho um respeito muito grande pelos governadores. Digo sempre que ninguém governa governador, não há frente, não há grupo de governadores, porque cada um é autônomo, cada um é um líder. Então eu não gostaria de falar especificamente sobre os governadores do Nordeste, o governador tal ou qual. Mas eu diria o seguinte, a vitória do deputado Paulo Maluf na convenção significou a derrota de 10 governadores de estado do PDS que apoiaram a sua candidatura. E antes desta derrota, eu já dizia, e dizia reiteradas vezes pela imprensa, que os presidenciáveis tinham enfraquecido a liderança do presidente e também comprometido a liderança dos governadores nos seus estados. Através da caça ao voto, ao convencional, eles se tornaram polos de poder. Então, esses governadores, é claro, são homens experientes, são políticos experimentados, competentes, tanto que se elegeram. Eles sabem que foram derrotados e que serão mais derrotados ainda se o presidente vier a ser Paulo Salim Maluf. Porque nos seus estados, provavelmente, eles vão ter lideranças com apoio do Planalto que irão contrastar com a sua autoridade de governante e de chefe do seu partido. Então, há uma inclinação natural de todos eles no sentido de não apoiar o candidato oficial do PDS. Governador, muito se fala nos métodos de aliciamento a que recorre o ex-governador Paulo Maluf para conseguir os seus objetivos políticos. E, recentemente, o governador do Ceará, seu companheiro de frente liberal, Gonzaga da Mota, referiu um episódio que teria ocorrido em novembro do ano passado, quando a candidato do PDS, Paulo Maluf, lhe teria oferecido o ministério em troca do seu apoio na convenção. E o governador do Ceará disse mais, que ele tinha conhecimento de que Paulo Maluf teria oferecido algo como 150 milhões de cruzeiros a convencionais do PDS, convencionais do Ceará. Governador Roberto Magalhães, como é que está sendo, e como foi para a convenção, e como é que está sendo para o colégio o trabalho de aliciamento do candidato Paulo Maluf no seu estado? Olha, eu gostaria aqui de dar um depoimento por uma questão de justiça. Primeiro, dizer que o presidenciável Mário Andreasa jamais discriminou Pernambuco pelo fato do governador de Pernambuco não apoiá-lo. Esse é um depoimento que eu dou de coração aberto. Pelo contrário, eu precisava de um financiamento que era fundamental para o Grande Recife, do sistema de Botafogo, e ele me concedeu esse financiamento através do BNH, que jamais colocou qualquer medida do seu ministério como dependente de apoio político. Já o deputado Quanto ao deputado Paulo Maluf, eu não sei em relação aos outros convencionais, mas em relação a mim, as duas conversas que nós tivemos pessoalmente, ele não fez nenhuma insinuação, não fez nenhuma promessa direta de ministério e acho que nenhum candidato teria coragem de fazê-la a mim. Quer dizer, não é a mim o governador de Santa Catarina, o governador de Pernambuco. E eu não posso realmente
absolutamente acusá-lo de, no tocante à minha pessoa, jamais ter usado de algum expediente, alguma manobra, alguma forma de aliciamento que pudesse me constranger. Em relação aos convencionais do seu estado, Eu governador? desconheço. Aí eu não sei. Aí realmente eu não sei. Não é? Mas desconheço qualquer fato concreto que possa se enquadrar dentro daquilo que foi objeto da denúncia do governador cearense. O governador, imagine, é uma hipótese que tem que ser considerada, quer se goste ou não dela, imagine o deputado Paulo Maluf eleito no colégio eleitoral a 15 de janeiro. O que é que o senhor acha, o que é que o senhor teme que possa acontecer, o que vem a acontecer? Na realidade, o pior já está acontecendo, que é não haver eleições diretas. Acho que o país tem que decidir de uma vez por todas se quer ou não quer ser uma democracia. O país, creio, já se manifestou em atos sem paralelo na história, pelo menos desta República. Olha, Por que nós eu não temos diria diretas, eu diria que não, porque um dos órgãos, talvez o mais autorizado órgão de representatividade da nação brasileira é o Congresso Nacional e não aprovou a eleição direta. Então dizer que a nação já decidiu, não decidiu. A Câmara aprovou por larga maioria, só que não atingiu o quórum. Não importa, não importa. O fato é que não aprovou. Não é isso? Então, de qualquer maneira, aqueles deputados foram eleitos pelo povo. Então, eu acho que o país tem que decidir de uma vez por todas se quer ou não quer ser uma democracia. E democracia plena, e não democracia relativa. Porque, em verdade, não é, o que existe é uma grande desconfiança entre frações da chamada elite brasileira que não confia no povo, que tem medo do povo, tem medo das decisões populares. E eu digo sempre que isto é um perigo, porque não há democracia que não conviva com os radicais, não há democracia que não conviva com ideologias radicais, com ideologias que pregam, inclusive, o totalitarismo. Isso é próprio de toda a democracia. Agora, o importante é que, sendo uma democracia, o povo decida. E nas verdadeiras democracias, aquelas democracias do mundo ocidental, o que nós vemos é que os extremistas são minoria e permanecem minoria. Vejamos a França. O PC jamais conseguiu conquistar o poder na França. O socialismo chegou lá. E a França não se acabou. Está pagando um preço alto pela estatização de grupos empresariais, enfim. E, no entanto, a França não se acabou, a democracia subsiste, as instituições permanecem, e eu creio que a França está muito melhor se tivesse sofrido um golpe de Estado e se tivesse implantado uma ditadura para salvar a democracia ameaçada pelo senhor Mitterrand ou pelo PC francês. Voltemos um instante ao Brasil, governador. O seu colega de PDS e de governo, o Espiridião Amin, de Santa Catarina, parece ser um dos raros brasileiros em posição de responsabilidade em exercer um cargo executivo que ainda acredita na possibilidade de termos diretas para a sucessão do presidente Figueiredo. O que o senhor acha disso? Eu acho que a eleição direta é a aspiração da maioria dos brasileiros, embora não seja dos 2/3 do Congresso que seriam necessários para a emenda. Agora, eu recorreria a um alemão, não é? Um estadista alemão, o Bismarck, que dizia o seguinte: a política é a arte do possível. Se nós sentimos que a eleição direta se tornou inviável, nós temos que ir ao colégio eleitoral, tentar eleger um presidente que tenha compromisso com as eleições diretas. Mas eu lhe pergunto se o governador Amin ainda não se persuadiu da inviabilidade definitiva de eleições diretas em janeiro de 85. Nem ele, nem Brizola, nem o Lula, né? Ele não está sozinho nisso não, né? Pois é, eu que lhe perguntei, governador, era a sua opinião sobre essa viabilidade. O senhor aparentemente não compartilha do ponto de vista do seu colega Espiridião Amin. Não, eu acho que essa altura, depois da derrota da Dante Oliveira e depois da retirada da emenda que o próprio presidente Figueiredo havia enviado, não temos por que continuar insistindo em diretas para sermos derrotados a terceira vez. E sim buscar a vitória no colégio indireto para, através de um presidente, que eu espero que seja Tancredo Neves, se chegar à eleição direta a curto prazo. Mas, governador, desculpe interrompê-lo, é que o senhor não respondeu diretamente à questão anterior. Na hipótese que, quer se goste ou não existe, do deputado Paulo Maluf chegar à presidência da República, o que é que o senhor tema que aconteça?
Bem, começa que ele não tem nenhum compromisso com as eleições diretas. Segundo, que ele não tem nenhum compromisso com a redução do mandato de 6 anos. Terceiro, que ele dividiu o PDS irremediavelmente, penso eu. Então, na realidade, ele chegará, na minha opinião, posso estar sendo injusto, ele chegará ao poder, na minha opinião, sem condições de resolver os problemas principais que estão postos, dívida externa, dívida interna, desemprego, recessão e, o que é pior, sem nos dar qualquer perspectiva de chegarmos à conclusão do projeto de abertura democrática. Se quiser, eu falaria um pouco do que eu penso desse projeto, de como ele foi formulado e do que está, no momento, significando um impasse para o seu desenvolvimento. Governador, e o doutor Tancredo? Quer dizer, o senhor acredita que com essa teia de alianças, com essa quantidade de forças heterogêneas e díspares, muitas vezes, que o está apoiando, ele tem condições de realizar as mudanças que, vamos dizer assim, que a população espera? Se ele não tiver, eu não sei quem poderia ter nesse país. Eu considero Tancredo Neves o político brasileiro, no momento, o da atualidade, que tem experiência, que tenha revelado um conhecimento muito grande da realidade nacional e um homem que tenha sensibilidade para sentir o que a nação pretende e se dispor a realizar esta vontade. Se Tancredo não souber fazer isso, então eu sinceramente não sei quem nós poderíamos levar à presidência para realizar o que nós pretendemos. Mas ele não poderá fazer, com todas as virtudes que merecidamente lhe acreditam, ele não poderá fazer esta transição pessoal na área política. Fui secretário de Educação numa crise de governo, onde o então governador Nilo Coelho mandou me procurar na cidade. Eu estava no fórum, advogado, e me convidou para ser secretário. Eu era jovem, nos idos de 67, e eu perguntei que tempo eu tinha para pensar. Ele disse, não, era para ontem. E eu resolvi passar pela experiência. Voltei à minha atividade privada. Marco Maciel vai me buscar em casa, uma noite, me convidar para ser vice-governador. Achei que valia a pena mais 4 anos de vida pública, eu teria mais uns 20 para a advocacia, e aí me esperei, inclusive, em Santo Agostinho, que disse que o dinheiro é um ótimo servo e um péssimo senhor. E então aceitei. Jamais imaginei ser candidato a governador. E olha que para ser candidato a governador foi preciso que ocorresse uma série de fatos que conduzissem o partido ao meu nome como candidato de consenso. Primeiro, a sublegenda, que o governo propôs e o Congresso rejeitou. Quer dizer, eu já fui... A minha candidatura nasce de um ato de rebeldia do partido. Depois, o fato de que um candidato natural do partido, que era Moura Cavalcante, ex-governador, adoeceu gravemente e teve que ir para o exterior se operar. Então as coisas foram se desenvolvendo de tal forma que o partido se uniu em torno do meu nome. Eu fui realmente um candidato de união partidária. Daí ser mais difícil ainda para mim esse gesto agora de dissidência, porque eu estou dissentindo de companheiros que estiveram solidamente ao meu lado na campanha de 82. Governador, eu temo que o nosso tempo, infelizmente, esteja chegando ao fim, e eu gostaria de passar a uma última rodada de perguntas, começando pelo Ricardo Noblar. Governador, em determinado momento, em determinada passagem dessa nossa conversa, o senhor me deu a impressão que hoje admite ou admitiria uma coisa que logo aí após a sua eleição o senhor não contemplava muito, que seria dentro desse projeto de uma redemocratização ampla, de uma democracia plena, como o senhor colocou, por exemplo, a possível legalização dos partidos comunistas. Eu percebi bem ou percebi equivocadamente? Eu acho que este é o tipo do assunto que não convém discutir agora. E aí você vai entender melhor porque eu digo que tem que ter serenidade. O que adianta discutir agora a legalização do PC? Do ponto de vista, se você considerar uma questão de princípio, você vai entender, evidentemente, que os regimes democráticos não deveriam nunca admitir a convivência com partidos
que tivessem como programa uma ideologia totalitária, seja marxismo, seja fascismo, etc. Se você for para um prisma pragmático, você vai concluir que, na realidade, é melhor que eles estejam numa sigla identificados do que espalhados pelos outros partidos, perturbando o funcionamento e, às vezes, mesmo a identidade, né, das agremiações legais. Mas o que eu poderia dizer com toda certeza é que esse tema da legalização, nesta hora, não ajuda nada a se chegar até o colégio e a se chegar até a reabertura. Eu acho que este é um tema a ser discutido ou na Constituinte, ou na Assembleia Constituinte, ou na Constituinte sem Assembleia, quando ela vier. E nunca agora, numa fase de campanha eleitoral e numa fase difícil, que é a da transição de um ciclo revolucionário para um ciclo constitucional. Ricardo Sete. Governador, agora há pouco o senhor se referiu ao fato de que talvez daqui a 200 anos o país vai ter uma sucessão tranquila. O senhor é um governador eleito pelo povo, um homem público. Como é que o senhor vê o futuro? Como é que o senhor vê o senhor é um homem otimista? O senhor tem esperança? Como é que o senhor vê o Brasil dentro de, não 200, mas de 5 anos, vamos dizer? Eu disse 200 anos, evidentemente, no abutalho. Na realidade, não são 200 anos. Eu acredito que esse país evoluiu muito. Havia um Brasil antes de 30, não é? Um Brasil oligarca, um Brasil essencialmente agrícola, um Brasil sem classe média, um Brasil sem operariado urbano, um Brasil sem indústrias. Basta ler o livro sobre a vida de Rodrigues Alves, escrito por Afonso Arinos, a gente vê que o presidente da República só tinha 2 preocupações. Era renegociar a dívida com os banqueiros ingleses e manter o preço do café na Bolsa de Nova York. Veio 30, com todos os desencontros e os desvios, foi a grande Revolução Brasileira. A partir de 30, né, começa um processo de industrialização, a classe média passa a ter uma participação maior na vida pública, na vida política. Enfim, o país começa a se modernizar, não é isso? E esse país foi crescendo, foi se tornando adulto. Em 46 tivemos uma experiência liberal, nitidamente liberal, que fracassou. Alguns acham que porque a Carta de 46 foi uma carta antigetulista, mais do que uma carta realista, calcada na realidade brasileira. O fato é que fracassou em 46, veio 64, em 64 tivemos ainda uma tentativa de retomada do processo democrático com Castelo Branco, a Carta de 67, mas veio AI-5. E finalmente 82. Eu aliás diria que 82, a reabertura democrática, 67, a Carta de Castelo Branco, 64, o movimento anti-janguista, 45, a derrubada de Getúlio, 30, 24 e 22, eu estou indo de trás para frente. Ou melhor, de frente para trás. Eu diria que tudo isso é o mesmo processo. E que eu acredito que agora realmente o Brasil esteja maduro para uma experiência democrática. E que essa experiência será, se der certo, e eu espero que dê, será a mais importante experiência democrática da América do Sul. Antes de chegar lá é preciso ganhar uma eleição. E para que o vitorioso nessa eleição indireta seja o ex-governador Tancredo Neves, o PMDB e a dissidência do PDS, agrupada na Frente Liberal, caminha para uma espécie de divisão de trabalho por estados. Ou seja, a coordenação e a condução da campanha pró-Tancredo em cada estado será exercida primordialmente pelo grupo político mais poderoso no estado. Aqui em São Paulo, o PMDB. Em Pernambuco seria o PDS, ou seja, seria a Frente Liberal, seria o senhor e o senador Marco Maciel. Governador, quando é que vai ser o comício de Tancredo Neves no Recife? Não é isso, me parece que está sendo resolvido. Parece-me, pelo que li hoje nos jornais, que o PMDB é quem vai liderar a campanha Tancredo Neves. Em Pernambuco, como governador, eu tenho uma posição já definida. Eu vou ser muito objetivo. O meu apoio a Tancredo Neves vai se traduzir em votos no colégio. O senhor não só vai se traduzir em apoio que eu dei quando compareci a assinatura do documento da aliança, que eu dei agora indo ao Jaburu, aquela reunião da frente. Eu era o único governador presente no Jaburu, e que eu dou todas as vezes que falo e digo que estou com Tancredo e por que estou com Tancredo. Mas a palanque o senhor não sobe? Não pretende a palanque. Por quê? E a razão é muito simples. Afinal de contas,
eu tenho que reconhecer que Tancredo Neves é candidato registrado pelo PMDB. Que no seu palanque falarão aqueles que estiveram contra mim na eleição de 82. E que, evidentemente, vão ter o direito de dizer as coisas que pensam e que querem dizer. E então vão fazer a crítica dos 20 anos que estão aí, de 64 para cá. E como eu fui secretário de Educação em 67 a 71, fui vice-presidente da Arena, fui vice-governador e sou governador pelo PDS, não quero nem me constranger, nem constranger aos hoje aliados do PMDB, não é? Com a minha presença e nem ouvindo críticas a uma situação que eu dei apoio e que eu não renego. Eu já disse e repito, ninguém espere que eu jogue pedras no Planalto, nem que renegue o meu passado. Eu estou com Tancredo pensando no futuro. Estou querendo construir um novo país, ajudar a construir um novo país. Mas eu não me arrependo de ter sido do PDS, de ter sido candidato do PDS e ter sido eleito pelo PDS. Então, eu entendo que devo ter uma posição discreta no meu Estado, por esta razão, principalmente. E por uma segunda razão, que é a de que eu também, se for para o palanque, provavelmente estarei sintonizado no ardor da campanha e poderei também, falando, ferir suscetibilidade de companheiros que estiveram comigo em 82 e que hoje estão divergindo de mim e que eu pretendo tê-los comigo depois de janeiro, porque o mundo não acaba em janeiro. De sorte que eu reconheço, se for o caso, que o PMDB deve ter a primazia ou a liderança da campanha e que nós, da aliança, pelo menos eu como governador, devo ter uma posição mais discreta, embora muito eficaz, porque traduzida em votos no colégio, que é o que vai realmente eleger Tancredo, mais do que o discurso do palanque. Governador Roberto Magalhães, eu gostaria de agradecer a sua presença e a sua franqueza nesta entrevista. Queria agradecer também ao Ricardo Noblar e ao Ricardo Sete, os jornalistas que hoje nós convidamos. Termina aqui, então, mais um Perspectiva. A gente volta no próximo domingo, como sempre, às 10 da noite. Fique conosco agora para o segundo tempo de Domingo Esportivo. E tenham todos uma boa noite. ZYB 851, RTC, Rádio e Televisão Cultura, São Paulo. Patrimônio da cultura brasileira. Quais os rumos do Teatro Nacional? O mercado, a luta pela sobrevivência. Foi meu padrinho lá na entrega do troféu.